populares, ou folclóricos, como a gente pode chamar também. Eles seriam narrativas que são passadas de geração em geração. Eles não têm os autores conhecidos porque conforme ela é repetida, a história pode aumentar ou ela pode se modificar. Muitos contos populares que a gente tem hoje em dia são bastante antigos. Eles passavam de boca em boca e não eram escritos. Eles se mantinham vivos graças à memória dos contadores de histórias. Os autores modernos podem escrever as suas próprias versões de contos de fadas e fábulas. Outros contos populares nascidos na tradição oral, que é falada, depois de um tempo foram passados para os livros. Exemplos seriam o conjunto de histórias da Mil e Uma Noite, que é repetida há muitos anos pelos contadores de história do Oriente Médio e de regiões vizinhas. Os personagens desses contos seriam como Aladim, Alibaba e outros, que ficaram conhecidos no mundo inteiro por causa dos livros, revistas e quadrinhos e desenhos animados. Bom, eu vou falar sobre o tema dos contos populares. Os contos populares, eles abordam vários aspectos da vida, né? Como alegria, tristeza, animais, seres mágicos, vilões, heróis, tudo que vive naquele mundo de contos, assim. Eles podem ser cômicos ou empolgantes também. Eles podem divertir, dar bons exemplos e tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Os mitos também são parecidos com os contos folclóricos, porque eles contam histórias tradicionais sobre crenças que os membros da mesma cultura têm sobre a vida também. Também diferentes culturas contam histórias diferentes, né? Contudo, os mesmos temas que surgem em contos populares são de lugares diferentes. Por exemplo, histórias sobre a vida da inteligência e sobre a força são comuns no oeste da África e na América também. E em outras partes do mundo, várias partes também. Essas histórias, em geral, envolvem animais menores que usam a esperteza para derrotar adversários mais poderosos, maiores, essas coisas. No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica. É o caso das histórias do personagem Pedro Malassartes, um astuto herói popular cheio de artimanhas. Outros contos brasileiros se originaram das lendas e mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. As histórias do Boto, do Curupira, do Saci, do Cobra Norato, do Menino do Pastoreio são só alguns exemplos. E eu vou contar um conto que ele se chama Em Busca da Afeição Real. Ele é baseado ele é tirado de uma série e é um conto bastante legal. Era uma vez um castelo numa densa floresta. Lá viviam 3 pessoas cujos rostos foram roubados pela bruxa sombria. O homem da caixa falou: se quisermos parar de brigar e encontrar velocidade, temos que recuperar nossos rostos roubados. Eles entraram em sua van e começaram a jornada em busca de seus rostos. Um dia se depararam com uma mamãe raposa que chorava debruçada sobre a neve. O menino mascarado perguntou à mamãe raposa: senhora, por que está chorando? Então a raposa lhe disse: bem, eu vim procurar comida, mas meu bebê caiu das minhas costas em algum lugar na neve. As lágrimas da mamãe raposa já tinham secado. Ela gemia e batia no peito. Quando o menino mascarado viu aquilo, lágrimas quentes saíram de seus olhos. A neve começou a derreter rapidamente, e a raposa bebê congelada sob a neve logo apareceu. Os 3 continuaram sua jornada, e logo se depararam com um palhaço que dançava pelado em um campo de flores espinhosas. A princesa apática perguntou: por que dança com tanto vigor, sabendo que será espetado? O palhaço lhe respondeu:
Sinto que este é o único jeito de fazer as pessoas me olharem, mas está doendo e ninguém me olha. A princesa Pática entrou no campo de flores espinhosas e começou a dançar com o palhaço. Sofria como mental, então os espinhos não vão me ferir. Quando ela começou a saltitar e dançar, barulhos metálicos começaram a ecoar de seu corpo vazio ao ouvir aquele som. As pessoas correram para lá. A multidão assistiu àquela dança e os aplaudiu então. Naquele momento, eles começaram uma nova jornada para encontrar seus rostos roubados, e a bruxa sombria voltou a aparecer para eles. Ela sequestrou o menino mascarado, que chorou pela mamãe raposa, e a princesa Pática, que dançou com um palhaço. Vocês dois nunca encontrarão seus rostos felizes. Depois de amaldiçoá-los, elas o trancam em um túnel escuro. O homem caixa encontrou o túnel alguns dias depois, mas a entrada era estreita e ele não conseguia passar. O que eu faço? Preciso tirar essa caixa da cabeça para entrar no túnel. Então a voz do menino mascarado o alcançou de dentro do túnel. Senhor, não se preocupe conosco, fuja para longe. A bruxa sombria logo voltará. No entanto, o homem caixa reuniu coragem para tirar a caixa da cabeça e entrou no túnel, e soltou o menino mascarado e a princesa Pática. Ao escapar do túnel escuro, os dois viram o rosto do homem coberto de pó e sujeira em vez da caixa, e começaram a rir. Eles se acabaram de tanto rir. Enquanto riam sem parar, a máscara do menino mascarado caiu de repente, e a lata que envolvia o corpo da princesa Pática também caiu e retiniu. O homem caixa, agora fora da caixa, disse sorrindo. Acabamos de reencontrar seus rostos, seus verdadeiros rostos. Estou feliz. O que a bruxa sombria tinha roubado deles não era seus rostos de verdade, mas sua coragem de encontrar a felicidade. A fábula é um texto basicamente ficcional, cujos personagens, nas maiorias das vezes, são animais. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Dessa forma, os animais, metaforizados a partir das condutas humanas, representam nossas virtudes ou vícios. Fábula tem uma estrutura que precisa mostrar a moral que o texto quer passar para a pessoa que está lendo. E para que isso seja bem aparente no texto, a fábula tem algumas características importantes. A narrativa precisa ser alegórica, que é tipo uma expressão figurada do pensamento ou sentimento por meio da qual um objeto pode significar outro personagem alegórico, que é uma representação objetiva de uma ideia indefinida que não tem a intenção de especificar uma pessoa, em que pode ser alegórica ou não. Vamos supor que eu fale que a palavra amor. A primeira figura que vem na sua cabeça, eu imagino que é um coração, ou seja, é uma figura alegórica. A palavra liberdade, para mim, lembra uma pomba. Então, isso quer dizer que é um símbolo que representa algo que não podemos ver, mas a gente pode sentir. A fábula, ela pode ser escrita em prosa ou verso. Nas fábulas, os animais apresentam comportamentos antropomórficos, que é comportamentos humanos. As virtudes, qualidades, defeitos do caráter dos seres humanos são representados pelos comportamentos dos animais. Ela pode ter temáticas múltiplas. Um exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. Pode ter personagens que representam as atitudes de um conjunto de pessoas. Um exemplo, a gente pode pegar a formiga para representar as pessoas trabalhadoras e a cigarra para representar pessoas irresponsáveis e assim vai. E como eu já disse, a fábula tem que ter uma lição de moral no final da história. Bom, agora
agora eu vou falar sobre a estrutura da fábula. Embora ela transige pelos gêneros literários, ela trata-se de um texto curto, em que os personagens estabelecem uma reflexão acerca de algum assunto moral. A gente pode utilizar diversas figuras de linguagem também, mas é preciso sempre escolher personagens inanimados ou animais também. Agora a gente vai ver os elementos para a estrutura da fábula. Primeiro é o narrador, em primeira ou em terceira pessoa a gente vai utilizar. Mas o narrador em terceira pessoa ele costuma ser mais utilizado. O segundo agora. Personagens, a gente utiliza animais com comportamentos humanos, ou seja, antropomorfização. O tempo e o espaço. Em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico. O espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques e etc. Moral. A fábula pode ser estruturada em prosa ou verso, mas a gente tem que lembrar que é preciso apresentar uma moral explícita ou implicitamente também. E agora eu vou contar uma fábula da Lebre e a Tartaruga, escrita pelo Jean de La Fontaine. No verão, a floresta fica mais alegre. O sol espanta a coruja que fecha os olhos e entra na toca mais cedo. A preguiça dorme entre as folhas. Os macacos balançam nos galhos enquanto o tatu cava buraco para procurar as raízes. Muito silenciosa, a tartaruga escuta o macaco dizer: a lebre é o animal mais veloz da mata. Lá embaixo, o tatu responde: mas a tartaruga é mais resistente, ela anda muito mais. A onça pintada, que estava sentada à sombra, ouviu a conversa e disse: vamos ver quem é o melhor. Aquele que chegar primeiro no lago é o campeão da mata. Será a lebre ou a tartaruga? Todos os bichos ficaram animados. A lebre saiu correndo. A tartaruga andava bem devagar. No meio do caminho, a lebre ficou cansada. Já estava tão longe da tartaruga que se deitou à sombra de uma árvore e dormiu um sono profundo. E foi assim que a tartaruga, com seu passo miúdo e lento, passou à frente da lebre. Chegou primeiro ao lago e foi beber a água. Vou definir o que é nanaconto. E nanaconto, também conhecido como mini-conto, depende de onde você acha. Ele pode definir o gênero com uma breve narração e também com uma narração concisa. Ele tem um número restrito de personagens e também ele tem só um conflito e uma única ação. Agora eu vou falar uns exemplos de nanoconto. Um exemplo clássico de nanoconto seria com o título O Dinossauro, escrito pelo guatemalteco Augusto Monterosso, não sei como é que fala, que fala assim: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Tem outros também, que seria: ele cria cachorros com muito amor e carinho e bate na mulher. Outro dia a xingou de cadela. E tem outro que fala assim: eu sempre gostei de você, meu doce. Don't